Os dados da sua empresa já foram roubados? Será que nesse exato momento você está sendo roubado e você não está sabendo? Estamos aqui com o diretor Adriano Bueno, da IBESSEC, e vamos falar. Adriano, conta para mim, isso é verdade? Sim, isso é verdade. Na maioria das vezes, um atacante ou alguém que mal intencionado, ele realmente entra dentro de algumas empresas, seja elas desprotegidas ou com investimento um pouco maior nessa área, mas ele se aloja dentro dessas empresas e monitora aquilo que realmente faz sentido para que ele faça essa invasão e roube esses dados. Por isso, obviamente, temos hoje regulamentações, né, leis que regulamentam esse setor, como o LGPD, Marco Civil da Internet, entre outros aí, que coloca algumas regras nesse mercado que ele é hostil, né? Mas, sim, na maioria das vezes, ele fica bastante tempo dentro da empresa entendendo o que é realmente possível para levar embora e que faça sentido e que realmente tenha algum valor para o dono da empresa que ele possa cobrar resgate futuramente. É isso. Ou seja, de certa forma, as empresas são sequestrados, esses dados dessas empresas, e eles utilizam para ou benefício econômico, ou algum benefício político, alguma coisa nesse sentido, para que tenha alguma vantagem. É isso, desses dados. Mas, de certa forma, como a gente pode se proteger disso? Como que as empresas podem se proteger? Elas conseguem se proteger? O plano de segurança da informação constituído dentro de alguma empresa ou das empresas propriamente dito é o que vai possibilitar que essas condições sejam evitadas. Então, começo e meio e fim desse plano é o que realmente vai garantir que essas empresas sofrerão danos menores, né? Isso parte desde o uso de tecnologias, uso de soluções, serviços ou simplesmente uma questão de readequação de uso do dado, né? Então, tem algumas vertentes e isso, obviamente, calculado sobre uma questão de risco. Toda empresa precisa saber o valor do dado especificamente, para que se crie um plano de proteção desse dado. Desde contenção do dado, acesso permissivo, ou seja, eu vou dar acesso para aquelas pessoas que são necessárias para manipulação desse dado no dia a dia, não posso ofender que essas pessoas também deixem de usar esse dado de maneira correta, mas eu tenho que eliminar aquilo que é malicioso. Esse é o termo correto desses invasores, né? Então, nós trabalhamos nesse sentido aí de proteger essas empresas ou ajudá-las durante esse tempo, essa jornada de segurança da informação. E ela não pode ser simples. Ela pode ser simples na execução, porém ela é realmente uma jornada. E é interessante você falar de jornada, porque quando começa essa jornada, qual que é o ponto que a IBESSEC, na proteção de dados, entra dentro de uma empresa? A partir do momento que ela nasce, né? Esse é o correto. A partir do momento que essa empresa nasce, ela começa a gerar dados. Obviamente que para a sustentação dessa empresa em pé, ela precisa desses dados. Então, a partir desse momento que ela começa a sua existência, já é possível ter um plano de segurança da informação junto com essa empresa. Seja ela pequena, média, grande, de vários tamanhos, não importa muito. O que importa é que o plano seja bem definido. E é o que
nós conversamos no nosso dia a dia, nem sempre a solução melhor é a mais cara ou aquela que envolve mais tempo para ser aplicada, né? Todos nós envolvidos, e a sinergia entre nós é o que realmente vai fazer a diferença para que esse plano lá na frente dê certo. Esse é o objetivo. Ou seja, para desenvolver esse plano de segurança, você vai precisar de todo o aparato da empresa, dos funcionários, da diretoria, da liderança e de quem vai executar esse sistema. Porque vocês trazem, pelo que entendi, vocês trazem essa segurança, mas depende de pessoas. Sim. E como que é feito esse trabalho com pessoas? Porque a gente sabe que a segurança é eletrônica, mas ao mesmo tempo a gente depende dessa participação das pessoas dentro desse processo. Vocês fazem um tipo de treinamento? Como que é feito isso? Eu costumo dizer com a equipe que não adianta nada você gastar, exemplo, 100 milhões de reais em uma ferramenta e ela ser implantada com sucesso e você colocar isso para rodar de maneira agradável dentro do ambiente e você ter um usuário, talvez não mal intencionado, mas um usuário que ele não conhece aquilo que ele está lhe dando na mão e ele puxa essa informação que é legítima dele na tela do computador e por um descuido qualquer ele tira uma foto disso, né, para talvez passar para o seu colega do lado uma informação e por descuido mesmo ele colocou ela no status do WhatsApp. Os seus 100 milhões acabou de tomar um bypass devido a essa informação, devido a esse mau uso, né? Então, sim, o usuário, seja ele de qualquer escala dentro da empresa, ele deve ser conscientizado, inicialmente. Segundo, ele deve ser treinado. E, por último, ele tem que estar envolvido dentro do processo. Não existe a possibilidade, se não for numa linha de automação, de tirar esses usuários. Eles são parte do processo. Então, sim, eles têm que estar muito envolvidos com essa questão. O que algumas empresas fazem campanhas, né, de evolução desses usuários dentro dessa jornada de segurança da informação. Se tira uma amostragem através de e-mails phishing, de algumas ferramentas de mercado que geram alguns conteúdos que eu consigo mapear cliques dentro dessas ferramentas e meço o nível de conhecimento de segurança da informação daqueles usuários. E aí dentro do processo eu vou refazendo essa amostragem para entender qual é a maturidade desses dentro do processo que está sendo aplicado. Isso obviamente faz-se junto com o RH, faz junto com até mesmo com o jurídico, mas a alta diretoria tem que estar totalmente envolvida nesse processo de crescimento na jornada de segurança da informação, do crescimento dessa maturidade. Que praticamente é uma proposta educativa, pelo que eu percebo, de utilização das ferramentas. Você tem que ter um grau de consciência daquilo que você está utilizando, que eu entendi, para que possa amadurecer os caminhos e os processos empresariais, para que tenha maior número de segurança e para que tenha também menos desvio de foco. Sim. Também, porque esse desvio de foco, pelo que eu entendi, ele pode trazer prejuízo para as empresas, porque ele pode trazer vulnerabilidade para dentro da segurança. Seria isso? Sim. E a gente até discute, geralmente quando a gente começa a implantar essa jornada, que ela pode ser simples, começando de um equipamento específico, de uma solução específica, ou se faz um plano desde auditoria, e aí envolve alguns setores e empresas diferentes,
que complementa a nossa, se faz um projeto macro e vai distribuindo ele ao passar do tempo e aplicando essas soluções ou metodologias ou até mesmo ajuste de processos no decorrer dessa jornada. Eu até tenho uma analogia que na maioria das empresas a cebola podre, na maioria das vezes, é alguém de alto escalão de gestão, né? Porque ele tem a caneta na mão e fala assim, não, eu mando... Ele mesmo burla o processo. Exatamente, ele burla o processo, que é o quê? Para mim é tudo liberado, para o meu filho que vem aqui no fim de semana, talvez utilizar, brincar na empresa, talvez, né? Ele vai assistir os gamers dele aqui, vai brincar aqui e tal. Então, essa questão, enquanto esse alto escalão, ele está preocupado com o chão de fábrica, ao meu usuário lá da operação, ou lá da caldeira, por exemplo, ele não pode nem acessar a internet direito. E na maioria das vezes, esse gestor, ele está aqui em cima, ele acessa tudo, então ele na maioria das vezes vem com o PC de fora, entra na rede, ou ele acessa os recursos da empresa e ele traz consigo toda aquela parafernália que não deveria estar ali dentro, né? Então, nessa condição, nós pensamos em todo esse ecossistema. Para que a proteção ela realmente seja abrangente. Quando nós chegamos na pandemia e todas as pessoas que eram naturalmente trabalhando dentro das empresas, eu vou para casa, a primeira coisa que os gestores viraram e falaram assim, o meu profissional está em casa, mas ele precisa continuar dentro da empresa, fazendo a empresa rodar. E aí, acesso remoto para todo mundo. Isso, foi o que aconteceu na pandemia. Exatamente. Então, como proteger esses caras? E aí... Melhor ainda, me conta, como que foi esse processo de proteção? Porque eu acho que todo mundo vai querer saber, porque foi um processo muito rápido. Sim. E imediatista um pouco até, porque de repente veio essa pandemia, de repente todo mundo home office. E pela sua experiência, como foi isso? O que aconteceu nesse processo até hoje? Porque ainda existem empresas em home office, sim, híbridas, né, trabalhando em casa, trabalhando no escritório. Como que foi na prática isso? Num primeiro momento, o sistema de saúde nos representa muito nessa condição, né? Foi uma questão de algumas empresas preparadas, porque já vinha nessa constante, mesmo sem saber do poder e o potencial da pandemia, mas elas já tinham algumas culturas aplicadas dessa forma. A telemedicina, por exemplo. Isso. Então, algumas empresas que trabalhavam até mistos, né? Equipes externas, tal, então elas já estavam preparadas, mas talvez não para a quantidade de pessoas que foram para fora. E aí os equipamentos que estavam facilitando esse processo de entrada desses usuários não tinha poder computacional para trazer esse pessoal para dentro de casa onde que estavam os sistemas. Então, essa corrida, ela foi traumática ali nos primeiros, nos primeiros 30 dias, talvez. Mas depois ela foi acomodando porque os próprios fabricantes se compadeceram dessa questão e começou a liberar algum tipo de recurso que era uma questão mundial. Então, alguns POCs, né, a prova de conceito, que a gente chama, ou até mesmo demos, né? Algumas versões de demos. Isso, exatamente. Entendi. Foram autorizadas por um pouco mais de tempo, e isso ajudando essas empresas a continuar a operação. Após isso, todas as empresas se readequaram. Por quê? Porque a gente tinha um quadrado que era a empresa em si, e aquilo ali se chama perímetro, né? E a gente falava, nossa proteção, o dado está ali dentro,
Então, nós vamos garantir esse perímetro. E quando a gente foi para fora, o perímetro acabou. O perímetro virou o mundo. Exatamente. Então, como proteger esse usuário, independente de onde que ele estiver? E aí esse foi o desafio maior. Então, vamos garantir alguém no aeroporto que ele não traga, não venha sujeira para dentro, não venha, isso não aconteça na invasão desse dado propriamente dito, que esse dado não seja vazado de maneira alguma. Então, esse foi o desafio maior. Óbvio, todas as soluções já readequaram de uma forma ou de outra para esse novo cenário, dando mais poder computacional ou até mesmo mudando completamente a forma que se trabalhava para esse novo mundo. Isso, estou falando em soluções. Automaticamente, as empresas de TI, de maneira geral, seja em qual âmbito, teve que se readequar, como as empresas como todas, teve que se readequar na forma, talvez, até de fazer o seu trabalho principal, Pós-investimento, ou seja, no meio da pandemia, todo mundo virou e falou assim, agora nós vamos ter que investir, porque isso vai ser um pouco eterno, essa condição. Isso facilitou o mundo de hoje, que é o misto. Então, o misto está trabalhando legal, por quê? Porque a pandemia trouxe o investimento, e talvez hoje a gente sofra numa questão financeira, falando assim, nossa, nós crescemos 80%, 90% na pandemia, e isso não é uma realidade pós-pandemia. Então, numa questão comercial, as empresas falam assim, tem dinheiro de segurança? Tem, mas teoricamente nós voltamos lá atrás, em 2018, que nós tínhamos um investimento linear em todas as áreas. O boom da pandemia foi algo fora da curva, que hoje é o grande desafio comercial de todas as empresas. Falar, eu quero faturar aquilo que eu faturava talvez antes, dentro da pandemia. Não vai faturar, que aquilo foi atípico. Sem dúvida. Totalmente atípico. Totalmente atípico. Adriano, fala um pouco, a gente sabe que a IBSSEC é uma das maiores empresas de segurança do Brasil hoje, e como que você começou nessa área e como que a IBSSEC entrou no mercado e onde ela quer chegar nesse mercado brasileiro ou até internacional? Nós começamos em 2007 fazendo o que a maioria das empresas de informática na época fazia, que era suporte tradicional a qualquer tipo de empresa. Ao passar do tempo, eu entendi um pouco que isso seria algo para o futuro, na questão da segurança da informação. E aí, nós começamos com uma marca específica de um produto que nós trabalhamos, Isso trouxe até 2014. 2014 nós fizemos uma outra parceria que isso foi fortalecendo a empresa. Hoje nós contamos com aproximadamente 10 parcerias. E essas parcerias, cada uma dá uma visão de trabalho complementar ou até mesmo diferente de uma outra, mas são elas que nos fizeram a ser melhor. Então, a cada dia, uma exige uma coisa diferente da outra e aí sucessivamente a gente vai crescendo junto com elas. Isso é um curso tradicional. Eu, obviamente, trago o crescimento da IBSSEC como uma questão de Deus mesmo para a nossa vida, sócios. Hoje nós somos 3 sócios. E essa questão de Deus, Deus propriamente dito, ele tem, na minha vida, várias, assim, a mão de Deus mesmo, E essa visão, obviamente, eu tenho absoluta certeza que vem dele. A gente só
Um instrumento. Um instrumento, um mordomo, né? Entendo. E onde que nós queremos chegar? Hoje, sim, a atuação nossa é Estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás. Nós queremos, obviamente, chegar na região norte do Brasil, né, onde nós temos algo, assim, um interesse muito grande, e continuar proporcionando segurança a essas empresas. Obviamente que não tem 100% seguro, mas aquilo que nos cabe a ajudar essas empresas a fortalecer essa segurança dentro do mundo delas, nós estamos para ajudar. Esse é o objetivo. Adriano, quais são as dicas que você traz para o nosso público? A primeira dica é ter sinergia com a empresa que você vai escolher para fazer esse processo, essa jornada de segurança de reclamação com você, né? A segunda coisa é realmente disponibilizar espaço para que essa empresa possa trabalhar de maneira adequada para manter essa sinergia e traçar um plano para essa jornada e, por fim, sim, aí fazer os investimentos adequados conforme combinado naquele plano de segurança da informação. Essas são as 4 dicas mais assertivas que eu poderia posicionar. Que bom. Você está trazendo dicas realmente valiosas e que é necessário e é prudente que as empresas reflitam mesmo, tenham essa consciência de que a segurança eletrônica ela é capaz de trazer um futuro para as empresas de uma forma sólida e para que tenha bastante crescimento. É o que falta para os empresários, porque como é uma coisa nova, a gente sabe que a segurança eletrônica ela tem passado, mas depois da pandemia ela veio com muita força. Sim. E é legal vocês que estão nos assistindo entender e ter esse grau de consciência e respeitar todo o processo, respeitar também a segurança eletrônica da sua empresa e acatar as dicas aqui do Adriano que foram extremamente valiosas e que vocês têm que levar sim para os seus funcionários, levar para os seus parceiros, para que possam se proteger e ganhar cada vez mais mercado e também solidez. Ok? Tenho só a agradecer você, Adriano, agradecer a InvestSec por ter disponibilizado aqui o seu tempo. Eu que agradeço e estou à disposição. É o TrioCast para você.